Bem-vindos ao canal Esconderijo da Alma. Faça o ID de Cristo, curtindo, se inscrevendo e compartilhando. Para mais pessoas conhecer a palavra de Deus, vamos ao vídeo. Desde os primórdios dos tempos, a narrativa envolvendo a escada de Jacó tem intrigado e cativado a humanidade. Essa história, enraizada nas páginas sagradas, transcendeu para além dos limites dos textos religiosos, tornando-se o tema central de filmes, livros e até mesmo nomeando dispositivos eletrônicos. Mas de onde surgiu essa enigmática expressão? A resposta para esse mistério se encontra no livro de Gênesis, onde a misteriosa escada de Jacó é mencionada. Neste relato, Jacó, destinado a ser o patriarca de Israel, encontra-se em uma fuga desesperada, fugindo do seu irmão gêmeo, Esaú. Descobrimos em Gênesis, capítulo 25, que Jacó habilmente enganou Esaú, trocando seu direito de primogenitura, uma herança de valor inestimável, por um simples prato de lentilhas. Mas as artimanhas de Jacó não param por aí. Ele eleva sua estratégia a um novo nível, fingindo ser seu irmão Esaú, para enganar seu próprio pai, idoso e quase cego. Com esse ardil, busca obter a bênção, destinada ao primogênito da família. O que se segue é uma teia complexa de decepções, culminando com Jacó assumindo, não apenas as bênçãos físicas, mas também as espirituais de seu clã. A trama de astúcia e mistério envolvendo o roubo da bênção e do direito de primogenitura por Jacó, de seu irmão mais velho, Esaú, ressoa ao longo dos tempos, imersa em uma teia ancestral, de intrigas e segredos. A história da escada de Jacó nos conduz para além do óbvio, convidando-nos a explorar os mais profundos desejos da natureza humana. O que esta narrativa milenar pode revelar sobre nossas próprias escolhas e dilemas? Que tesouros ocultos aguardam nas entrelinhas dessa história? As respostas repousam no cerne da Bíblia, esperando serem desvendadas por aqueles que se aventuram na grandeza de suas palavras. Quando Esaú ameaça Jacó por causa da bênção, conforme consta no texto bíblico, então Esaú odiou a Jacó por causa da bênção, com que seu pai o tinha abençoado. Percebendo a seriedade da situação, Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, envia Jacó para se refugiar com seu parente Labão. Jacó, em busca de uma nova vida e proteção, parte com a permissão de seu pai, como narrado em Gênesis, capítulo 28. Então Isaque enviou Jacó para Padã-Arã, a casa de Betuel, filho de Naor, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Sozinho, Jacó acampa e olha as estrelas, com nada além de uma pedra como travesseiro, envolto em arrependimento pelo passado, solidão no presente e incerteza em relação ao futuro. No entanto, a história toma um rumo grandioso, quando Jacó tem um sonho revelador. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar e sonhou. Num momento transcendente, Jacó se depara com uma cena extraordinária, uma escada plantada na terra, com o topo alcançando os céus. Anjos de Deus ascendem e descem por ela, enquanto o próprio Senhor está no seu ápice, proferindo palavras de promessa e destino. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, declara ele. E nesse lugar, onde Jacó repousa, é prometida uma herança grandiosa, uma linhagem numerosa, e uma bênção que se estenderia a todas as nações da terra. Jacó, despertando de seu sono, reconhece a magnitude do momento e a presença divina ao seu redor. Ele fica maravilhado com a visão e declara, sem dúvida alguma, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. É um instante sagrado, pois Jacó percebe que está na casa de Deus, um local onde o divino se manifesta, de maneira sublime e incompreensível. Assim, Jacó é marcado por essa experiência transcendental, sabendo que onde quer que vá, o cuidado divino o acompanhará. A promessa de retorno a esta terra é feita, pois Deus não o abandonará até que todas as suas palavras se cumpram. É um momento de reverência diante do poder e da presença do Criador, revelado de forma vívida na escada de Jacó.
Ao amanhecer, Jacó se ergueu e tomou a pedra que servirá de travesseiro, erguendo-a como uma coluna, um monumento à visão celestial que havia experimentado. Com reverência, ele a ungiu com óleo, consagrando-a e deu a esse lugar o nome de Betel, a casa de Deus. Anteriormente, a localidade era chamada de Luz. Jacó, então, fez um voto solene: se Deus estiver comigo, protegendo-me nesta jornada, fornecendo-me alimento e vestimenta, e se eu retornar em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Ele declarou que a pedra erigida seria a casa de Deus, um local sagrado, e comprometeu-se a dar o dízimo de tudo o que recebesse, como expressão de gratidão e dependência. Esse encontro sobrenatural de Jacó com Deus ecoa o episódio vivido por Abraão em Gênesis, capítulo 15. É notável que Jacó, na mesma faixa etária que Abraão, naquela época, receba uma revelação tão significativa. A escada descrita, na verdade, é mais precisamente uma rampa ou um monte de terra, como uma espécie de acesso construído contra uma cidade murada. Além de vislumbrar a visão divina, Jacó recebe uma mensagem poderosa, a confirmação da promessa feita a Abraão e Isaque. Seus descendentes seriam numerosos, como o pó da terra, e todas as nações seriam abençoadas através deles. Essa não era uma informação nova para Jacó, mas tornou-se real, quando ele percebeu que era a promessa de Deus para ele. Ao despertar, Jacó estava ciente da magnitude do que acabará de vivenciar. Ao despertar do sono, Jacó percebeu que, sem sombra de dúvidas, o Senhor estava naquele lugar, mesmo que nada, na paisagem desértica tivesse mudado. Ali estava Jacó, com apenas uma pedra como travesseiro, mas Deus apareceu a ele, naquele momento de quebrantamento e exaustão. Era crucial que Jacó chegasse ao fim de si mesmo, antes de realmente depender de Deus. Jacó teve um novo encontro com Deus e isso era evidente em seu temor. Não mais temendo Esaú, mas sim o verdadeiro Deus. O medo maior superou o medo menor, pois o poder de Deus triunfou sobre o de Esaú. Jacó, que havia adormecido em um lugar comum, acordou para uma nova realidade, após seu encontro com o divino. Embora Jacó tenha obtido a primogenitura através de sua astúcia, Deus queria que ele entendesse que o cumprimento das promessas seria feito de acordo com o plano divino, não humano. Jacó levaria algum tempo para compreender plenamente essa verdade. Esse momento que Jacó experimentou em seu sonho carrega um significado profundo. Em seu encontro com Natanael, o Senhor Jesus parece fazer uma referência a esse incidente. Natanael, após uma experiência renovadora, é abordado por Felipe, que compartilha a notícia com ele, mantendo-a simples e direta. Natanael, intrigado pela revelação de que o Messias era de Nazaré, uma cidade considerada desprezada, carregava dúvidas em sua mente. Como poderia o Messias viver em um lugar tão humilde? Sua pergunta foi direta quando encontrou Felipe, e este, sem argumentar, conduziu-o diretamente a Jesus, em quem não há falsidade, engano ou duplicidade. Quando Jesus viu Natanael se aproximando, reconheceu nele um verdadeiro israelita, surpreendendo-o com seu conhecimento íntimo, mesmo sem tê-lo encontrado antes. Natanael ficou pasmo ao ser abordado por Jesus, como se este o conhecesse profundamente, mesmo que estivesse oculto. Ao ouvir as palavras de Jesus, Natanael proclamou sua fé, reconhecendo-o como o Filho de Deus e o Rei de Israel. Jesus, em resposta, ofereceu-lhe uma visão do futuro, quando o céu se abriria e os anjos subiriam e desceriam sobre o Filho do Homem. Era uma promessa de que Natanael testemunharia a plena revelação de Jesus como o Messias, reinando sobre toda a terra. Natanael, possivelmente refletindo sobre a história da escada de Jacó, compreendia a imagem dos anjos, subindo e descendo como uma representação de Jesus, o único acesso ao céu. Ele percebia que as visões que tivera até então eram apenas pequenos vislumbres do messianismo de Jesus. No futuro reinado de Cristo, ele testemunharia a plena revelação do Filho ungido de Deus. A escada simboliza a relação entre Deus e o homem, demonstrando o desejo divino
por um relacionamento íntimo e acessível. Assim como a escada de Jacó simbolizou a conexão entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo é a ponte espiritual, o mediador que preenche a lacuna causada pelo pecado entre Deus e os homens. Ele é o arauto da nova aliança, trazendo redenção às transgressões da antiga aliança, oferecendo a promessa de uma herança eterna, conforme o livro de Hebreus. Jesus inaugurou uma nova aliança espiritual acessível a todos, trocando nossos pecados por sua justiça, permitindo-nos restabelecer o relacionamento íntimo com Deus, que fora rompido desde o princípio. Mesmo um soldado romano, na cruz, reconheceu Jesus como o Filho de Deus. Como cristãos, vemos o sonho de Jacó como altamente simbólico, representando Jesus Cristo, como o mediador que veio à Terra para nos reconciliar com Deus. O livro de Romanos declara que, uma vez justificados pela fé, temos paz com Deus e a alegria da reconciliação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos concede acesso, pela fé, a um estado de graça, onde permanecemos firmes, seguros e protegidos, regozijando na esperança da glória de Deus. Jesus é o cumprimento perfeito do ideal, apresentado pela escada de Jacó, vindo à Terra como descendente de Jacó, através das provisões divinas, para nos resgatar e nos conduzir à vida eterna no céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida, oferecendo-nos a oportunidade de restauração e redenção através de sua morte e ressurreição. A reação de Jacó à visão celestial sugere que ele pode ter experimentado uma profunda transformação espiritual naquele momento. Seu sonho enfatiza a graça iniciadora de Deus, não devido à sua justiça, mas pelo chamado divino e pela fidelidade à aliança com Abraão e Isaque. Jacó, como terceira geração a receber as promessas da aliança abraâmica, provavelmente nunca havia ouvido a voz de Deus diretamente. Ele reconheceu o Senhor através das histórias de seus antepassados. Ao analisarmos os personagens do Gênesis, encontramos paralelos com Jesus. Quando Abraão foi instruído a sacrificar Isaque no Monte Moriá, anos depois conhecido como Gólgota, vemos uma prefiguração da morte de Jesus. Desde a queda de Adão e Eva, Deus prometeu enviar um Salvador para derrotar Satanás. A comunicação de Deus através de sonhos continua ao longo da Bíblia, mas hoje, Ele fala conosco, principalmente através de Sua palavra, o Espírito Santo, sermões, louvores e comunhão com outros crentes. A história de Jacó nos lembra de que, mesmo em nossas falhas, Deus espera que nos rendamos completamente a Ele. Muito obrigado por assistir, se inscreva e compartilhe para mais pessoas conhecer a palavra de Deus. Muito obrigada por assistir e Deus abençoe, compartilhe, curta e se inscreva no canal, ao compartilhar estará fazendo o ID de Cristo, ajudando a levar a palavra dele. Que Deus traga sobre você e sua família bênçãos e paz, até o próximo vídeo.